uma informação muito importante para vocês, tá? Uma dica muito importante. A teoria heliocêntrica já vinha sendo desenvolvida durante o século III a.C. E isso através de observações do astrônomo, né? O cara já era astrônomo. O astrônomo grego Aristarco de Samos. O apóstolo Paulo esteve na Grécia. O apóstolo Paulo conhecia as filosofias gregas. Ele tinha conhecimento de toda essa filosofia, essas elucubrações dos gregos. Pregou para eles até no Areópago. Então, Copérnico, na verdade, se abeberou das elucubrações, das hipóteses formuladas pelos gregos. Se o apóstolo Paulo concordasse com o heliocentrismo, ele teria dito isso em seus escritos. Eu sou o PB Lemos Filho e você está no canal Escatológico. Bom, Deus abençoe a cada um que está assistindo nesse momento. Bom, pessoal, é o seguinte, navegando pela internet, né, eu me deparei com um vídeo no mínimo curioso, porque é de um cristão que afirma que, vejam só o que o cara afirma no vídeo que ele fez, tá? Não vou fazer propaganda do canal dele, porque o canal dele é um desrespeito à palavra de Deus, tá? Pelo menos naquilo que eu entendo. Então ele diz que antes do desenvolvimento da ciência espacial, a Bíblia era considerada um mito. Repito, ele diz, antes do desenvolvimento da ciência espacial, a Bíblia era considerada um mito. Como assim? Não entendi nada dessa afirmação dogmática, tá? Quem considerava a Bíblia como um mito antes do desenvolvimento da ciência espacial? Ele não diz quem, né? Ele apenas lança essa frase de efeito, né? O vídeo é constituído de muitas frases de efeito, tá? Então, quem considerava a Bíblia como um mito? Alguns cientistas descrentes nela, ímpios negadores da verdade, ateus empedernidos? Pelo que eu sei, os defensores da tal ciência espacial, que tenho tido contato quase diariamente aqui no canal, são os que consideram a Bíblia como mentira e até mesmo zombam dela nos comentários, denigrem a fé em Jesus Cristo e na narrativa bíblica, tá? O que a ciência espacial tem a ver com a verdade das Escrituras? Me diga isso, você. O que a ciência espacial tem a ver com a verdade das Escrituras? A Bíblia ensina que não existe espaço sideral. Meta isso na sua cabeça, seu cristão. Cristão, você que crê na Bíblia. Você não pode crer na Bíblia e ao mesmo tempo acreditar nas afirmações da ciência espacial. Nas afirmações da falsa astronomia, da relatividade, que existe gravidade. Tudo isso está vinculado, em primeiro lugar, está vinculado ao darwinismo. E em segundo lugar, está vinculado ao Big Bang. Bom, então, segundo a Bíblia, não existe espaço sideral. O que existe lá fora é apenas água. A própria Bíblia profetiza o surgimento de pessoas dentro do seio cristão, que haveriam de negar determinadas verdades escriturísticas, como a verdade de que a Terra se encontra imersa na água, tá? Então essa profecia se encontra em 2 Pedro 3:5, que afirma o seguinte: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. No versículo 3 desse capítulo, Pedro afirma que eles são escarnecedores, que se revelarão nos últimos dias. São pessoas com vínculo com sociedades secretas, jesuítas, que surgirão como líderes para enganar o povo de Deus sobre a literalidade das Escrituras. A palavra grega para escarnecedores também pode ser traduzida como zombeteiros. Não passa de uma gritante zombaria
A afirmação de que antes do desenvolvimento da ciência espacial, a Bíblia era considerada um mito. Quer dizer que a nossa crença na Bíblia depende de sua comprovação pela ciência espacial? Eu sinceramente acreditava que isso era uma tarefa exclusiva do Espírito Santo. Entretanto, esquisitamente, nesse vídeo, esse cristão, ele afirma que as escrituras eram consideradas mito, porque não existia ciência espacial. É mesmo uma afirmação hilária, estapafúrdia. Quantos ateus e filósofos sempre existiram que consideravam a Bíblia mito antes da chamada ciência espacial? E quantos após a sua instituição ainda consideram do mesmo modo? Foi por meio do povo hebreu que Deus nos trouxe as Escrituras. E esse povo tinha o entendimento correto a respeito do mundo em que viviam. E a palavra fala: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse termo, inspirada, significa theopneustos. Toda escritura é soprada por Deus. Você vai matricular o seu filho na escola e eles vão ensinar isso aqui, e eles vão ensinar a ele isso aqui, ó. É isso aqui que você aprende na escola. Eu aprendi isso aqui também. Eu bati uma fotografia. Era um costume das escolas públicas tirarem fotos com a gente, sabe? Eles pegavam as crianças, colocavam em frente à câmera e aí eles miravam lá a câmera para nós, colocavam a gente nessa posição assim e batia a foto, né? O cara lá ia lá e clique. E aí tirava a foto e do lado da escrivaninha tinha esse globo terrestre. Tinha um globo desse jeito aí. Tinha esse negócio horroroso aqui, tá? Então a palavra de Deus vem hoje. Com o entendimento da palavra de Deus, nós somos corrigidos nisto aqui, tá? A repreensão e a correção também é para essas coisas. Diz respeito a essas coisas, tá? Então, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa palavra correção tem a ver com restauração a um estado reto. Correção, melhoria. Então, aquele que entende as Escrituras, que o Espírito Santo abre o entendimento, ele vai rejeitar tudo que essa falsa ciência da astronomia ensina. Então vocês podem ver aí, por exemplo, nessa figura aí, que está na tela, vocês podem ver aí a Terra, e aí vocês veem essa concepção da teoria da relatividade, não é? Aí um satélite, e vocês podem ver aí também eles querendo afirmar, através dessa ilustração, que o espaço sideral, né, o espaço é curvo. Então a gravidade curva o espaço, curva o tempo, um monte de lorota, abestalhação, sofismas, tá? Que eles ensinam, enfiam na cabeça das pessoas para elas pensarem totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Totalmente em desacordo com a palavra de Deus. E a Bíblia fala mais também. Em 1 Coríntios 2, 12 a 13, o apóstolo Paulo fala: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então a verdade a respeito da nossa realidade, tá? Antes de mais nada, a compreensão de que a Terra é imóvel,
que ela está coberta por um domo, um firmamento. Tudo isso, tá, pessoal, se encontra no campo das verdades espirituais. Não é apenas uma questão de pegar um telescópio, apontar para a lua, para o horizonte, ele subir no avião, pular de paraquedas. Não é isso. Milhões de pessoas olham para o céu todos os dias e não enxergam a verdade. Milhões de pessoas todos os dias não sentem o giro da Terra. Olham para o horizonte e o veem reto. Olham para o Sol e a Lua e os veem perto, do mesmo tamanho. Contemplam as estrelas e sabem que as constelações estão ali do mesmo jeito, por gerações, mas não conseguem enxergar. Elas não compreendem. E a explicação para isso está neste versículo, tá? Porque Paulo diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não vai entender essas verdades espirituais, tá? Não vai entender. Você vai continuar crendo nesse engano aqui. Simplesmente isso. Porque o espírito do mundo já tomou conta da sua mente. Nós que sabemos a respeito da realidade, sabemos porque Deus nos revelou. Nós não temos o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus não nos deu apenas a salvação em Cristo, nos deu muito mais coisas com Cristo. E Paulo nos diz que delas ele falava, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. E ele fala interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Esses pregadores que concordam com a visão heliocêntrica de que estamos em um pequeno ponto azul, como ensina a falsa ciência da astronomia moderna, estão raciocinando segundo o espírito do mundo. Eles possuem, na verdade, o espírito do mundo. Então essas coisas, a respeito da verdade da nossa realidade, elas se discernem espiritualmente. Porque senão seria muito fácil. Todos aceitariam essa verdade simplesmente observando, utilizando os seus sentidos carnais. Porque não é lógico? Não é a coisa mais simples de se entender? Tá? Eu estou andando. Todos os locais que eu vou, né, eu tenho a sensação, eu tenho o equilíbrio para caminhar, eu tenho o equilíbrio para dirigir, porque nós não estamos, né, em uma bola giratória a uma velocidade incomensurável, imensurável, tá? Nós estamos aí andando em uma terra fixa e imóvel. Por isso que o nosso sentido da audição, que é responsável pelo nosso equilíbrio, por causa de um sistema chamado labirinto, né? Então é por isso que nós conseguimos caminhar. Isso nós fazemos todos os dias, milhões de pessoas. Mas se não tivesse uma razão espiritual, todas as pessoas compreenderiam que isto é uma grande balela, tá? Mas não é assim, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E tem mais coisas, tá? Absurdas que esse cristão ele disse no vídeo, tá? Mas deixaremos para responder em outro vídeo. Fica a dica.